Bom dia, povo de Deus. Deixa eu compartilhar uma história hoje com você. Uma história verídica que está no livro dos livros, na Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor, ele vem trazendo uma história, relatando uma história sobre um homem chamado Pedro. Ou melhor, um homem chamado Simão. Pescador muito experiente, de uma aldeia ali de pescadores, daí que passou a noite toda pescando no mar, mas nada pegou. Pela experiência que aquele homem tinha, né, pela vivência que ele tinha no seu trabalho, não tinha como ele passar a noite toda sem pegar um peixe. E aí, quando ele chega na beira da praia, decepcionado, frustrado, cansado, estava lá Jesus pregando para algumas pessoas. E Jesus pede seu barco emprestado para que ele subisse em cima e ficasse melhor das pessoas ouvi-los. E aí, Pedro entrega, deixa Jesus usar seu barco. E quando Jesus usa, depois Jesus diz assim, volta e lançai as redes novamente. E Pedro fica, como assim? Eu estou cansado, eu passei a noite toda lançando as redes. Mas Jesus mandou ele voltar e lançar as redes. E ele, por obediência àquela voz, a obediência daquele homem que pregava com tanta firmeza, com tanta fé, com tanta convicção, ele voltou e lançou as suas redes. E quando ele lançou as suas redes no mesmo lugar, aonde ele já tinha lançado várias vezes, as redes vieram cheias. Sabe o que eu entendo por esta palavra? Que o Senhor fala ao meu coração para compartilhar com você? Às vezes as coisas não estão dando certo, não é culpa sua ou de alguém. É o Senhor que paralisou lá. É o Senhor que está fazendo a situação dar errada para chamar a tua atenção. Às vezes é necessário o Senhor secar um poço, cessar alguma fonte. É necessário o Senhor fazer algo para poder nos chamar a atenção para Ele. Porque Ele tem algo maior para nos entregar. Foi o próprio Deus que não deixou aquele homem pescar um peixe. Sabe por quê? Porque quem manda tudo é Ele. Quem controla tudo é Ele. Até os peixes do mar, foi Ele que fez, foi Ele que criou. Então, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Não cai uma folha seca do pé sem a permissão de Jesus. Ou seja, Deus tem o controle de tudo nas mãos dele. De tudo, de tudo. E aí, eu vejo aí um grande propósito com Deus. Porque Deus já tinha marcado aquele momento para ter aquele encontro com aquele homem. Até o nome do homem ele mudou. Porque quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda. Muda a fisionomia, muda a sua forma de ser, muda o seu caráter, muda tudo. O verdadeiro encontro com Deus muda tudo. O verdadeiro encontro com Deus muda de fora para dentro. Sabe, às vezes você pode até ver uma pessoa que teve um encontro com o Senhor e de repente mudou as vestes, mudou muita coisa, mas o seu caráter, o seu coração, as suas atitudes não mudou. Esse daí não permitiu ser mudado por Deus. Ele mesmo quis se mudar. Ele mesmo começou a pintar, sabe, a casa por fora e por dentro, tudo sujo. É o sepulcro caiado que nós chamamos. Mas quando nós temos o encontro verdadeiro com o grande eu sou, primeira coisa que é mudado é dentro de nós. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Sabe, você começar a arrumar a casa de dentro para fora. É assim que Deus faz a nossa vida. Ele começa a arrumar a casa de dentro para fora. Ele começa a organizar a bagunça que está dentro de nós.
tudo bagunçado, tudo fora do lugar, tudo sujo, tudo imundo, e ele começa a organizar, e ele começa a fazer faxina, e faxina é trabalhoso, não é de uma hora para outra. Às vezes é necessário até quebrar uma parede, quebrar outra, pintar outra, não é? Quando a gente está limpando, reformando, querendo mudar a casa, assim o Senhor faz conosco. Ele quebra algumas coisas, ele pinta algumas coisas, ele reforma algumas coisas, mas tudo que ele faz é lindo, é lindo. Então o Senhor, ele teve aquele encontro com Pedro naquele dia, para limpar o que estava dentro de Pedro, para mudar a vida de Pedro. E o Senhor disse: se tu deixares eu entrar, eu mudarei também a tua vida. E nada que nós fazemos para o Senhor fica de graça. Se lembra lá da história que Pedro emprestou o barco para ele subir? Pois é, pois foi recompensado. Jesus recompensou aquele homem. Aquele homem pescou como nunca pescou na vida dele, que ele teve que chamar os barcos, os colegas, para poder levar o peixe. Isso daí é quando a mão do Senhor está. Então, nada que nós fazemos para o Senhor fica de graça. Sabe, às vezes que você diz assim: hoje eu tenho que ir para o culto. Não faz isso não. Hoje eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu sei que nós somos seres humanos, que nós cansamos, e Deus não quer que a gente carregue um fardo pesado, um fardo que vai custar às vezes a nossa família, a nossa saúde. Não, isso aí é coisa do homem, não é de Deus. Mas se a gente conseguir colocar tudo na balança, começar a organizar a nossa vida, a gente consegue fazer a obra do Senhor sem pesar, sem ter um fardo tão pesado. A gente consegue se aproximar dele e se sentir livre, leve e liberto. E nada do que tu faz para Deus é em vão. Deus não fica devendo nada a você, nada. Nem aquele Jesus te ama que você fala para alguém, Jesus fica devendo. Por isso que ele tem chamado pescadores de almas, pescadores de coração limpo, pescadores que amam as vidas. E o Senhor fala para ti: aonde tu passou, tendo vergonha, escassez, tu vai passar de novo, tu vai lançar a rede novamente e tu vai ver a honra de Deus sobre a tua vida. Eu quero falar de honra. Eu quero falar de milagre na sua vida. Eu quero falar de reviravolta. Essa é a palavra que eu quero trazer para o teu coração. O Senhor, ele vai te honrar. O Senhor, ele vai fazer aquilo que tanto você almeja na sua vida. Ele só está alinhando o seu coração com o coração dele. Receba esta palavra. E aonde tu passou chorando, tu vai passar sorrindo. Aonde tu passou desonrado, tu vai passar honrado. Recebe esta palavra, porque Deus tem honra para a tua vida. Amém?